Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, estou aqui com a Carol Simão e com o Daniel Martins, que a gente já vai apresentar direitinho daqui a pouco. Mas antes, bom dia, Carol, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e que prazer fechar mais essa pausa entre livros, né, que a gente faz com Salmos. Foram aí 3 capítulos sensacionais de estudar. Os últimos 2 foram sensacionais de estudar e gravar e eu tenho certeza que esse não vai ser diferente. Estamos então, como eu falei, com o senhor Daniel Avelino Martins, o nosso teólogo recém-formado aí. Se apresenta pra gente e dá um oizinho pra galera, Daniel. Oi, galera, bom dia. Bom dia, Tan, bom dia, Carol. Eu sou o Daniel e estou aqui com maior alegria, maior prazer pela primeira vez, de poder aqui participar, contribuir nesse podcast, nesse salmo de hoje. Muito legal. O Daniel estudou, né? Porque já se formou agora, né? Formado em bacharel em teologia. É estranho ouvir teólogo agora, Daniel? Olha, eu estou me acostumando ainda. É tipo quando a gente casa e fala minha esposa, meu esposo, soa meio esquisito no ouvido, né? Tá desse jeito. Eu tô contente, mas me adaptando a essa ideia, gostando, muito feliz. E isso é muito bom. Isso aí. Além da formatura em bacharel em teologia, ele também terminou a pós dele em aconselhamento bíblico e vai ver aí se vai seguir em qual lado da teologia aí para potencialmente seguir num mestrado. Então, é um potencial gravador de podcasts mais recorrentes com a gente, né, Daniel? É isso? Aí sim. Opa, é isso aí. Já é dia da gente conversar sobre o Salmo 15. Já se ligou que chegamos em 10% dos Salmos, Carol? Pois é, 10%. Eu falei isso no último episódio, vou repetir nesse. Essas metas, esse cronograma aí que o Thiago fez pra gente, comecei a me preocupar, entendeu? Porque você tá ficando velho, vai morrer, é isso? Tanto. E não saiu do lugar? Não é isso. Não é nem a velhice, muito menos a morte. Não é isso. É só o fato da gente dar conta, entendeu? É um dia de cada vez. Um dia de isso cada aí. vez. Um episódio de cada vez, Exato. Né? Como vocês já sabem, então, Salmo 15 hoje. Daqui a pouquinho o Daniel vai fazer a leitura dele pra gente. De novo, um salmo super curtinho, só 5 versículos. Então a gente vai, obviamente, fazer num bloco único. Mas antes eu queria trazer um ouvinte aí pra dar os créditos do programa pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rui Walter Alvarenga. Falo de Setúbal, uma cidade em Portugal, e quero agradecer à editora Mundo Cristão por ter cedido a Bíblia na nova versão transformadora e a Maria Lídia por também ter cedido a trilha sonora que ouvimos aqui no LBC. Pessoal, eu cheguei ao Clube Ícitus por volta de outubro do ano passado, devido a um livro do programa Vento em Popa, e amei quando descobri o LBC, que tem sido uma bênção da minha vida. Eu ouço o LBC a caminho do trabalho, quando estou a fazer algumas tarefas que não exigem tanto da minha atenção, e acreditem, tem sido maravilhoso. A forma como a palavra de Deus é lida e comentada tem me ajudado a compreender melhor as Escrituras e a aprofundar a minha caminhada com Cristo. Se estás a ouvir, espero que este conteúdo também te edifique e fortaleça a tua fé. Agradeço por fazer parte desta experiência e Deus abençoe a todos. E se você ouviu esse crédito e ficou com vontade de ouvir a sua voz aqui na LBC, você pode fazer isso com muita facilidade, tá? A gente tem o nosso canal no Telegram, a gente tem o nosso canal no Discord. Inclusive, agradeço a galera que tá ouvindo ao vivo aqui no Discord essa gravação. Vocês, de novo, estão ouvindo isso em fevereiro, mas a gente tá na beiradinha do Natal, então uma época aí onde as pessoas acho que dão um respiro no trabalho, ou pelo menos diminui um pouco o ritmo. A minha época de empresas era assim, né? Não sei como é que tá hoje em dia. Mas muito bom ver uns rostos aqui que fazia tempo que a gente não via. Sejam bem-vindos, então fiquem à vontade aí para comentar. E eu tô dizendo isso para que você também se sinta empolgado em participar das gravações que fazemos sempre com transmissão ao vivo no Discord. Para fazer parte é só acessar bit.ly/leitura coletiva e estar com a gente aqui, tanto para assistir os podcasts ao vivo, quanto para participar das leituras coletivas que a gente organiza por ali, uma atrás da outra e não para nunca, né? Acho que já passamos de 100 livros ali, né, Carol? Nossa, e cada um mais gostoso do que o outro.
isso, vamos entrar no bloco único. Senhor Daniel Martins, por favor, faça a leitura do Salmo 15. Ok. Salmo 15, Salmo de Davi. Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade? Quem não difama os outros? Não prejudica o próximo? Nem fala mal dos amigos? Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor? E cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado? Quem presta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente? Quem age assim jamais será abalado. A gente veio de um Salmo 14 falando muito sobre o caminho do ímpio, né? E agora a gente entra no Salmo 15 fazendo esse contraponto e se concentrando no caminho dos justos. Mas eu devo dizer que eu fiquei um pouco preocupado com esse salmo. Em off a gente estava conversando, que salmo maravilhoso, que isso, que aquilo. Mas ele tem uma carinha de justificação pelas obras, não tem? Não tinha pensado nisso. Aí, Carol, te derrubei. Inclusive era minha argumentação falar que diferente do Salmo 1, que dá uma lista, né, do que a gente tem que fazer ali, né, esse salmo te apresenta, assim, características, né, daquela pessoa que adora a Deus, né. É um jeito de olhar isso daí. Eu vi, óbvio que a gente tem que olhar a Bíblia como um todo. Sim, sim. E o contexto da Bíblia como livro inteiro, ele vai acabar respondendo isso pra gente. Uhum. 2 dos autores que eu consultei reclamaram dessa mesma coisa que eu. Não reclamaram, mas pelo menos alertaram esse ponto aí de tensão. Um foi o Wiersbe e o outro foi o William MacDonald. Eu trouxe 2 citações bem breves dos dois, falando justamente sobre isso, tentando desconstruir logo de cara, e eu quero realmente tirar da frente essa preocupação de vocês também ao longo do episódio, tá? O Wiersbe diz o seguinte: o Salmo 15 não é uma prescrição para termos a salvação, mas uma descrição de como os salvos devem viver se quiserem agradar a Deus e ter comunhão com Ele. Uhum. Muito na linha do que você falou aí, né? Sim. E o MacDonald, ele fala... Não é o Ronald, é o William. Ele fala: como Tiago em sua epístola, Davi declara que a fé genuína no Senhor redunda nas boas obras aqui descritas. Eu acho que a gente faz muito bem em pensar esse salmo dessa maneira, apesar de que no texto ali, ipsis literis, ele não tá falando explicitamente isso. Mas a gente entende o contexto todo até do próprio Davi, da vida dele e dos outros salmos que ele também colocou. No contexto de que, no verso 2, né, o Senhor olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. A gente falou um pouco no episódio de semana passada, mas é muito do coração do Davi justamente essa questão de ninguém é perfeito, ninguém é nada nesse tipo. O que ele tá falando, olha, como é a conduta realmente de uma pessoa aí. Eu tive essa percepção fazendo a leitura de que pode parecer, mas eu acho que o ensino não é esse, de que da salvação pelas obras. Na verdade, esse salmo está falando sobre salvação, mas de uma experiência do salvo em ter comunhão com Deus, em ter essa experiência com Deus, diferentemente de parecer aí que as obras é que estão falando mais alto aí, no caso desse salmo. Sim. Sim. Na época do seminário a gente estudava a estrutura literária, né? E era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Você teve aula com o pastor José Arthur também, né, Daniel? Tive. Infelizmente, comecei o curso na pandemia. Ele estava nos Estados Unidos, não conseguiu voltar. E aí eu tive essa aula online com ele de lá e os alunos daqui, mas mesmo assim foi uma bênção, foi muito bom. E que aula, que matéria, que instrução. Ele fazia essa parte com maestria, de um jeito, Carol, que a gente conseguia olhar pra Bíblia e falar, cara, que maravilha que é isso que a gente lê e não percebe. Uhum. E eu consegui aqui, através também de um livro do John MacArthur,
uma estrutura literária muito na cara do que ele fazia, e eu queria compartilhar isso com vocês. Ele tem toda a carinha de acadêmica aqui, tá? Eu sei que a gente não é muito disso aqui no LBC, mas eu queria tentar trazer um pouquinho dessa beleza pra vocês, e aí depois a gente vai batendo papo sobre o conteúdo mesmo, tá? Mas basicamente, o MacArthur defende a tese de que o Salmo aqui, ele tem 2 grupos positivos e 2 grupos negativos, de ideias negativas, né? Entremeadas. E passa batido quando a gente tá lendo, né? Eu não vou ler o Salmo novamente, mas você que tá com ele em mãos aí, vai percebendo isso. No verso 2, ele traz pra gente 3 características éticas formuladas de um modo positivo: a integridade, a justiça e a confiabilidade. E aí no verso 3 ele traz 3 características éticas também, só que formuladas de um modo negativo. A pessoa não difama, a pessoa não faz mal ao próximo e a pessoa não lança injúria contra os amigos ou a família. E aí ele volta com mais 3 características formuladas de modo positivo. Isso no verso 4, na parte A até a parte C. Ele vê o réprobo, palavra difícil, né? Como desprezível, ele respeita o povo de Deus e ele é confiável. E aí 3 negativas de novo a partir da parte D, do verso 4 até o final do capítulo. Ele não é inconstante, não é avarento e não aceita suborno. E assim, a gente lê e não percebe se a gente lê sem atenção. E sim, claro que isso foi planejado pelo Davi, sabe? É isso que eu quero trazer pra vocês. Claro que ele pensou nessa estruturinha, assim, como se fosse um poema. Até porque é uma música, né? Lembra? Ah, esse também é música? Ah, Salmo sempre é, né? É, né? Não deixa de ser verdade, um poema, né? Enfim. Pronto, passei a minha parte acadêmica, já tô empolgado, vocês fiquem à vontade. Não, mas é muito bonito, porque assim, nem todo mundo é fã de poesia, né, ou dessa parte mais acadêmica, mas a gente sempre tem que ver a beleza, né, e dar as devidas honras ao autor, né, aqui no caso Davi, porque, gente, pra quem gosta de minimamente escrever qualquer coisa, é sempre muito difícil colocar no papel o que a gente pensa. Quer dizer, eu sei que tem pessoas que têm mais facilidade. Na faculdade, eu também estudei essa questão, não da Bíblia, no caso, era mais de poesia, poemas, e eu lembro que eu odiava. Porque, às vezes, você também tira toda a beleza. Claro que o Tan fez isso aqui com maestria, sem tirar a beleza. Não sou o José Arthur, mas a gente tenta, né? Ah, mas você teve um bom professor, então ajuda, né? E é muito legal porque, assim, de novo, a gente não sabe quando esse salmo foi escrito, né? É, não temos nenhuma informação. Então, eu achei uma informação, eu sei que acaba não se tornando muito relevante, porque, afinal de contas, são suposições, né? Conjecturas, como a gente gosta de usar aqui. Mas eu achei aqui que muito talvez, ó, o estudo que eu li fala assim: o título não traz nenhuma outra informação a não ser que foi Davi quem escreveu, mas alguns estudiosos sugerem que talvez, e esse talvez tá em garrafais, Davi tenha escrito o Salmo 15 no contexto em que levou a Arca da Aliança para o Monte Sião em Jerusalém. Faz muito sentido, viu? Né? Por quê? No verso 1, ele fala quem pode ter acesso ao seu santuário. Aqui, obviamente, ele tá falando do templo lá de Jerusalém. O que, pra mim, dá... Será que esse salmo tá querendo qualificar as pessoas que têm permissão de entrar no templo? Lê de novo esse começo, ó. Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer no teu santo monte? O santo monte também é onde tá construído lá o... Tá não, né? Tava construído o templo lá em Jerusalém. E aí vem, tipo, um monte de regrinha. E eu vi alguns autores falando isso, ó, pode ser só uma regra, quase uma regra de acesso sacerdotal, das pessoas que vão ali adorar. E será que é isso, sabe? E aí, óbvio, eu sempre faço essa transposição para os dias de hoje, né? Não temos mais o templo, não somos judeus e tudo mais, mas será que as igrejas nos dias de hoje deveriam, de alguma forma, tomar como base essa questão da ética para aceitar, rejeitar e talvez até expulsar seus membros? Polêmico. Eu acho que expulsar, não sei. Imagino que é mais complicado. Primeiro, você falou agora um pouco, né, que você trouxe aí a parte acadêmica e se desculpou por isso. Mas eu acho que esse salmo, lendo e estudando, o que deu e dá para nós uma clareza, assim, dele é perceber que ele realmente é um salmo didático. Sim. E você falou de ética e tem tudo a ver. Sim. E na minha leitura aqui, nos
meus estudos, na minha pesquisa, eu cheguei à conclusão, sim, fazendo, né, a gente sabe que não tem essa sequência, mas fazendo um link aí com o Salmo 14, que fala aí do ímpio, esse 15 está falando, sim, de qual deve ser a postura, qual deve ser a atitude e as qualidades do justo, para que, sim, possa não apenas entrar no santuário, mas permanecer ali. Sim. Isso, permanecer é interessante, porque a gente leu na NVT, né? Tá lá quem pode ter acesso ao teu santuário. E se a gente for, por exemplo, para a revista atualizada, tem lá quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo ainda lá, né? Não é nem o santuário, mas enfim. Sim. Mas ele troca para a palavra habitar ou morar, né? Dependendo da tradução também. E sabe uma coisa legal, Carol, que eu descobri também? O quê? Morar. Essa palavra usada no hebraico aí. É shakan. Essa palavra te lembra alguma coisa, não? Shakan? Shakan? Não sei. Agora eu não sei. É a mesma palavra que dá origem para Shekinah. Ah! Que legal, né? Que é a habitação ou a presença da glória de Deus no santuário. Lembra quando a gente passou lá em Êxodo 25, que eles terminam a construção do santuário e aí vem a habitação, aquela, sei lá, fogo, uma fumaça, uma nuvem, alguma coisa assim, que habita essa, a gente falou esse termo lá, Shekinah. Eu não sei se é só a palavra é a mesma, mas eu gostei também. Tá certo. É interessante, é uma curiosidade, né? Sim, sim. E essa questão da vida das pessoas ali que estão habilitadas, né, a permanecer no santuário, a gente percebe em todos os verbos, né, a partir do verso 2, que é a descrição de tudo que a pessoa vive ou tem que viver para estar habilitada, a ideia de que esses verbos, eles indicam uma ação contínua, né, da pessoa. Isso também tem que trazer pra gente um pouco de calma no coração, no sentido de que, eu não sou apto, de novo fazendo a transposição para a igreja, né, eu não sou apto para isso. Calma, porque ninguém é, né? Exatamente, né? Ninguém é. A questão é, nós pecamos. Agora, como é a nossa conduta contínua diante de Deus? Qual que é o nosso modus operandi, sabe? E aí, se você olhar para essa lista aqui, é interessante que você se enxergue, né? Eu fiquei me perguntando que aparece a palavra íntegra no verso 2. Assim, essa palavra íntegra dá pra gente gravar um programa só dela, né? Tem um podcast só pra falar disso. Antes de ir aqui pro íntegro, eu tava pensando no que você falou agora. Então, quem pode entrar ali? Quem pode ficar ali? E a gente pode até melhorar essa pergunta e trazendo para nós e pra gente entender, assim, quem são aqueles que podem desfrutar da presença de Deus? Que se sentem bem ali, esse tipo de coisa, assim? Isso, quem pode desfrutar do relacionamento com Deus? Quem são aqueles que estão qualificados para desfrutar de amizade com Deus? E até da proteção do Senhor. E aí, a partir do versículo 2, como você falou, começa aí a resposta, né? E assim, é uma resposta longa, passa por várias vertentes aí da moral humana, mas de início, como você falou, né, acho que pelo menos um resuminho, esse íntegro, inteiro, né, não significa necessariamente ser pecado, porque senão ninguém entraria, né, isso a gente já deixou bem claro, né. Sim. Tem muito mais a ver com retidão de caráter, honestidade, esse tipo de coisa, e o texto ajuda muito a gente a entender isso. Mas a pergunta que eu me fiz, e de verdade eu não sei essa resposta, tá? Será que tem alguém no mundo que olha pra si mesmo e pensa, eu não sou uma pessoa íntegra? Mesmo assim, aquela que a gente olha e julga e fala, não, essa pessoa não tem como. Mas será que ela tem noção disso, de si mesma, sabe? E se tem, será que ela não se incomoda, sabe? Será que ela acha que não ser íntegro é algum tipo de virtude? Sei lá. Ai, que difícil. Difícil, não tem resposta? Não, porque assim, você se sente justo? Então, nesse sentido aqui, sim. Tá. E assim, se eu olho aqui, eu sempre tô buscando o que é justo. Assim, eu tá. busco falar a verdade nessa lista aqui, sabe? Nesse sentido, eu não tô falando que, eu sou impecável. Eu não tô usando o íntegro nisso. Mas é porque as pessoas podem confundir, entendeu? Eu acho que a gente pode olhar de uma forma mais simples. A gente pode olhar por atitudes íntegras. Sim. Uma postura íntegra. E aí a gente vai fazer de novo, né?
O que se espera ver na vida de uma pessoa que pretende entrar nesse lugar santo? E aí vem essa resposta, uma vida íntegra. Sim. Então eu acho que muitos se sentem assim, estão dando passos para viver dessa forma, nessa busca contínua. Uhum. Não é fácil, mas em alguns momentos a gente se vê assim, poxa, consegui. Nesse quesito, fui vitorioso. Mas numa outra situação... Se eu pensar em algumas pessoas que passaram na minha vida, só o 3 já derruba uma galera, ó. Não difama os outros. Não prejudica o próximo. Não fala mal dos amigos. Agora, a pessoa que faz isso, eu acho que ela percebe que ela faz essas coisas. E se percebe, não se incomoda. Teve um autor, se eu não anotei o nome, ele tava falando, isso aqui é uma forma de enxergar, uma régua ética de se enxergar a sociedade. Ou como viver bem em sociedade. Ele tava levando o texto para esse caminho. Em como viver bem em sociedade. Mas não deve espantar as pessoas no sentido de que, claro que é. Isso aí é o que qualquer pessoa diria. Ele fala... Porque na história do mundo já teve vários conjuntos éticos onde a regra não era necessariamente isso, era se dar bem. Então quem era bem visto pela sociedade? Quem se dava bem. E aqui vamos combinar que não é se dar bem a régua, né? Tanto que tem aqui, ó, no final do 4, né? Cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado. Então, talvez, tentando responder minha própria pergunta aí, não, as pessoas não se olham como uma pessoa íntegra. Talvez a definição de íntegra dela seja diferente da nossa. Diferente, entendeu? é isso que eu ia dizer. Sim, sim. A régua é diferente, né? Né? Nesse versículo 2 ainda, para a gente continuar nessa ideia, não só da integridade, mas como ele fala ali sobre a pratica a justiça e quem de coração fala a verdade, a gente continua nessa definição de integridade. Uhum. É uma vida que reflete ali o seu modo de andar, foi o que eu enxerguei nesse versículo. Uhum. O seu modo de andar, o seu modo de agir e o seu modo de falar. Pois é. Que faz toda a diferença. E a gente nem foi pro versículo 3 ainda. Poxa, eu pensei que ia ser um episódio curto, 5 versículos. A gente já tá na metade, né? Né? Não, mas pra ficar no 2 ainda, você falou que o íntegra dá um podcast, ou verdade dá outro, né? Até porque a gente não sabe mais, a gente é a sociedade atual, né? Não sabe mais o que é a definição de verdade. As pessoas não têm nem ela mais como absoluto, sabe? A verdade relativa, a sua verdade é sua, não é minha. A minha verdade Exato. é outra. E aí a gente lê aqui com o conceito de verdade bíblico. Mas talvez as pessoas peguem esse texto aqui e interpretem como, é a minha verdade, e dentro da minha verdade é verdade isso daqui. Mas é contrário à verdade, ou pelo menos ao conceito de verdade bíblico. Eu gosto de pensar nessa ideia do modo de andar, de agir, de falar, como qualidades, características que o crente deve ter. Uhum. Ele deve, nesse mundo perdido, andar, né, de forma irrepreensível. Ele deve, agora há pouco a Carol falou assim, você se sente justo? Mas nós temos que andar de forma justa. Sim. Sim, sim. E também, em meio a tanta coisa, com o nosso coração, falar a verdade. Mas não foi uma resposta fácil de ser dada, até porque eu sei que ela tava me fazendo uma pegadinha, né? Não, só tava aqui cutucando porque ele faz isso comigo. Imagina, eu não faço isso nunca, pô. Nunca, jamais. Olha, e posso ajudar a Carol agora? Já vai contar um podre meu já da minha igreja, né? Não era isso. Eu ia dizer assim, nós nos sentimos dessa forma, de pensar no íntimo do nosso ser, do nosso caráter. A gente se pergunta, existem essas qualidades em nós? A gente se faz essa pergunta, eu penso dessa forma também. Mas a gente escorrega em muitas delas, muitas vezes. Sim. A questão é que se elas continuam sendo um alvo pra nós, sabe? No sentido de que, eu, difamei alguém. Isso tem que me incomodar. Eu sou cristão, sabe? Eu vou me sentir mal, pra usar a aplicação que você deu, eu vou me sentir mal indo à igreja, indo diante de Deus, sabendo que eu difamei alguém. Eu não vou estar bem lá. Por quê? Porque eu não estou apto, não me sinto apto para estar na presença de Deus. Quando a gente faz daqueles nossos pecados de estimação,
É difícil a gente orar depois dele. Nossa! Às vezes a gente sente vergonha de pedir perdão pela enésima vez a mesma coisa. Você fala, Deus, como é que eu vou pedir perdão disso se de ontem, e anteontem, e anteontem? É difícil, meu, mas é aquela reguinha. Então, nesse sentido de alvo, sim, eu me sinto... eu aponto pra esse lado. Mas que eu caio todo dia. Não, isso que você falou é muito, muito real. Vou até trazer aqui um acontecimento muito pessoal. Outro dia eu tava fazendo o Benjamin dormir e aconteceu alguma situação que eu perdi a paciência. Uhum. E eu poderia ter agido de outra forma. E aí eu falei, filho, tá bom, não, vai dormir. E aí eu fui pro meu quarto e aí eu falei, tá bom, agora eu vou orar. E aí tipo, eu falei, acabou de acontecer esse negócio, agora eu vou orar, sabe? Aí eu levantei, fui até o Ben, a gente conversou e tal. Eu não sei se ele entendeu o peso do que aconteceu, mas assim, eu entendi, né? Uhum. E aí sim, eu depois fui pro meu quarto e orei e dormi tranquilamente. Então é bem isso que você falou. E é real, eu acho que isso é também o Espírito Santo, né? Trabalhando Com certeza. nas nossas mentes e vidas, enfim, né? Agora, isso que você fez não só é o seu relacionamento com Deus, mas é a sua educação pro Benjamin. Sim. Ele vê, a gente já falou também, é legal que muitas coisas vão voltando infinitas vezes no podcast, né? Mas a gente já falou várias vezes o quanto é importante os pais mostrarem pros filhos que eles pecam, que eles se arrependem, que precisa pedir desculpa mesmo um adulto pro filho que acabou de receber uma bronca por algo que ele fez de errado. Sabe, não invalida a bronca, invalida o jeito, talvez, da bronca, ou sei lá o quê. Mas a gente tá educando os nossos filhos, sabe, a reconhecer e a se humilhar diante da pessoa pra quem ela machucou. E isso é muito difícil. É difícil. Posso falar alguma coisa aqui sobre o verso 3? Opa! Com certeza. Por favor. Você falou lá no início, lá dos nãos, né? Uhum. E aí agora o que Davi está fazendo aqui, inspirado pelo Senhor, né? Ele fala assim, quem não difama os outros, quem não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. E ele chegou num assunto, quando eu li aqui esse verso, ele chegou aqui num assunto que a gente vê com uma certa recorrência nas escrituras, quando encontramos o assunto que cuidado com a língua. Uhum. Cuidado com a língua. Sobre difamar, sobre prejudicar o próximo. E aí, já que a gente está vendo aqui ele falando da língua, eu lembrei daquele texto de Tiago 3, né? Ele fala que a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos, e veja como uma simples fagulha capaz de incendiar uma grande floresta. É esse texto que fala que ela é como o leme de um barco, né? Pequenininha, mas é ela que dirige o transatlântico, sabe? Eu falei aqui o comecinho só, mas esse vai do versículo 5 aqui até o versículo 12. Então, isso chamou a minha atenção. Porque a língua realmente, a minha conclusão a língua tem arrastado muitos para o inferno. Tem muito língua aqui, né? Não difama, é a língua envolvida, ou prejudica talvez não, mas não fala mal do próximo. Cumpre promessas no lado positivo aí, porque enfim, se prometeu é porque a língua foi envolvida. Uhum. E no 5, né, que fala sobre o dinheiro, não aceita suborno para mentir sobre o inocente. E também é a língua cometendo esse pecado aqui. E eu fiquei pensando nisso que você falou na hora que eu estava estudando, Daniel. Vocês já perceberam quantas vezes o tema falso testemunho aparece na Bíblia? Recentemente eu tenho lido muito mais a Bíblia do que eu lia, por exemplo, há 10 anos, sei lá. E, cara, esse tema não para de aparecer em todo lugar e mostra o quanto que Deus odeia isso, assim, no ser humano e principalmente no povo dele. Falso testemunho. Não pode, sabe? É uma das coisas que Deus odeia, assim como os grandes pecados que a gente sabe, tipo um homicídio, um adultério, sei lá o quê. Muitas vezes a gente não coloca na mesma caixinha o falso testemunho, mas Deus odeia com tanta força isso que ele falou tanto contra. E o povo dele cai tantas vezes nisso, né? E não necessariamente é o povo de Israel, né? O povo nós, igreja aqui também, né? Uhum. Quanto que fofoca mina a igreja. Isso que eu ia dizer, é um assunto recorrente. Não só o falso testemunho, como o próprio assunto aí do versículo 3, difamar, prejudicar o próximo, falar mal dos amigos.
E às vezes em pedido de oração, né? A gente conta a fofoca pedindo oração por ela ainda. E aí a gente tá falando aqui não é nem daquele que fala mal dos inimigos. Nós estamos falando daquele que fala mal, que difama os amigos. Uhum. E aí a gente lembra, né, do próprio Senhor Jesus, que ele não falou mal de ninguém e ele foi além, ele ainda orou pelos seus inimigos. Isso é o ponto. É muito. Porque... Você vai contar um caos, Carol? Não tenho um caos. Não sou exemplo pra isso. Não, eu pensei que você ia cair nesse pecado agora, né? Ah, tá. Não, é que assim, a gente fala, né, temos que ser como Cristo. O Cristo é nosso alvo, né, de vida prática cristã. Somos pequenos cristos aqui na Terra. E aí, sempre tem aquela pessoa, né, que fala, se é que não é você que fala, em seus passos o que faria Jesus? Mas e aí, galera? Né? Não é só da boca pra fora. O que Jesus faria aí no seu lugar? Ele com certeza agiria corretamente, com absoluta certeza. E nós, com absoluta certeza, não faríamos, né, assim, naturalmente, né? Depois de pensar, talvez a gente meditaria e falaria, quem sabe? Mas é muito difícil, entendeu? Ter uma vida íntegra, claro, é como o Tan falou, sim, eu também me sinto muitas vezes uma pessoa, fui justificada pela fé, eu tento ser honesta no trânsito, na empresa, na igreja, dentro de casa, tento pagar minhas contas em dia. Tô falando que eu tento, porque às vezes a gente acaba falhando aqui e ali. E é difícil se você for levar tudo ao pé, assim, né, ali ao pé da letra, a ferro e a fogo. Uma vez eu ouvi uma senhora falando que a gente mente por segundos, né? Que horas são? 13, 41 e 37 segundos. Não, já são 38. Você tá mentindo. Gente, sabe? É muito... Essa eu não tinha conhecimento, né? Legal. Pois é. E aí, tipo, eu tentei argumentar com ela. Eu falei, não tô mentindo. Eu tô falando a hora que eu tô... Mas ela já passou a hora. E eu, não, mas isso é um absurdo. Aí ela, mas você tá mentindo. Você se incomoda. Isso é um negócio de quem tem toque, né? Que horas são? 15:03, sei lá. Aí você olha e fala, não é exatamente, é perto. Mas aí você fala, putz, não é 15:03, eu falei que é 15:03. Não, me incomoda assim, por exemplo, que horas são? 4 horas. Tá, mas é 4 e quanto? Não, é 4:03. Tá, beleza. Mas tipo, 4 horas, que horas são? 4:45. Pô, não são 4 horas, sabe? Esse tipo de coisa. Isso é mentir pra mim, entendeu? Até quantos minutos é aproximação? Até quantos minutos? É zoado. Eu prefiro falar o horário que tá aparecendo pra mim e pronto, acabou. Eu prefiro ser mal educado e falar, não te interessa isso. Dependente da pessoa. Olha no digital e fala direitinho, né? São 9 horas, né? E 42 minutos. Isso aí. É igual o relógio do Silvio Santos, né? Os 3 têm idade pra isso? A Carol sabe do que eu falei, não? Não peguei, mas como o Daniel concordou, eu fiquei quieta. Antigamente tinha um relógio que vendia, um relógio digital que falava as horas. Então você apertava o botão, ele falava com a voz do Silvio Santos ainda. Olha! 8 horas e 37 minutos. Essa foi a minha tentativa de imitar o Silvio Santos. Imitar o Silvio Santos, tá certo. Né? Pronto. Falando em imitar, a Carol estava falando agora há pouco essa questão de sermos imitadores de Cristo. Olha que coisa, né? A gente quer estar com Ele. Nós queremos estar com Cristo. Mas nós temos essa dificuldade e às vezes não nos submetemos a andar como Ele andou. Mas queremos estar com Ele. E a nossa dificuldade é em imitá-lo, né? Sim. Igual a dificuldade agora do Tan em imitar o Silvio Santos. Boa, gostei. Complementando isso que o Daniel falou, a gente quer estar ali no mesmo patamar que Cristo, mas pagar o preço por isso, né, é outra história, né? Mas o Paulo fala bastante disso, foi acho que quando a gente gravou Filipenses, né, Carol? O quanto que isso é uma jornada sem fim, no sentido de que a gente não vai chegar nunca lá no final e ser, somos iguais a ele. A menos de quando a gente tiver os nossos corpos glorificados e a nossa natureza pecaminosa for arrancada de nós. Mas isso não deve nos desanimar no sentido de que, então já que eu não vou ganhar, não vou nem jogar, né? Exatamente. E esse finalzinho aqui de dinheiro, hein? Pegou vocês, não? Eu não tenho dinheiro pra emprestar, então...
Mas você pode estar do outro lado e falar, ó, você tá me emprestando, não pode cobrar juros, hein? Entendi. Tem que falar isso pros bancos, então, né? Mas tem banco judeu pra caramba aqui, né? E aí? Falando em banco judeu, eu acho que a gente chegou num versículo que tem um pouco essa parte cultural, né? Ele tá falando um pouco ali dos costumes e também da lei daquela época. Sobre empréstimos, sobre lucros. Só para contextualizar a lei, antes de você seguir, Daniel. Pode falar. Em Deuteronômio 23, 19 em diante, e aí também em Êxodo 22, 25 e Levítico 25, de 35 em diante, os 3 textos mostram lei mosaica dizendo que o israelita podia sim cobrar juros de gentios, mas não podia de compatriotas. Olha! Interessante, né? Bem interessante isso. Mas como é que a gente aplica isso para hoje em dia? Então, olha, eu talvez eu prefiro ficar com a segunda parte do verso, onde fala sobre aquela questão do suborno, né? Aí já não é um assunto tão cultural daquela época, é um assunto bem recorrente, presente nos nossos dias. De nós recusarmos qualquer suborno, de nós não convivermos, né, de um pecado que naquela época foi condenado, assim como falou ali, você falou do falar ali do falso testemunho, essa coisa também do suborno foi tratado por profetas, inclusive. Isaías, Jeremias, Ezequias falaram sobre isso. E às vezes a gente pensa no suborno como aquele negócio grandioso, né? Vou subornar um juiz, alguma coisa que demanda muito dinheiro. Sim. Eu me lembro de um caso quando eu era adolescente em Jundiaí. Não vou mencionar o nome da pessoa, mas acho que vale o caso. Até porque foi ela mesma que contou pra gente. Dando um testemunho de vida mesmo. Essa pessoa trabalhava num banco e atendia público. Acho que era gerente de banco, alguma coisa assim. Sabe quando você ia, né? Hoje ninguém vai em agência mais, mas tinha o gerente que resolvia os BO, né? E ele comentou com a gente que, uma pessoa foi lá, teve algum problema lá no banco, sei lá o quê. Sentou com a pessoa na cadeira lá do gerente e... me ajuda, resolve isso, que aquilo, que enfim, você tá lidando com o seu cliente ali, tentando resolver o problema e tudo mais. E essa pessoa falou, a pessoa colocou uma nota de R$10 na minha mesa. Hoje você vai falar, nossa, R$10, mas isso, cara, eu era criança, início do plano real, sabe, R$10 era, sei lá, R$100 hoje. Meio que, me ajuda a te ajudar, eu não sei se eu tô agradecendo pela sua ajuda, e aí... essa pessoa pegou o dinheiro, mas como a Carol falou no caso do Benjamin, assim, sabe? Ficou tão mal, porque não foi algo que ela demandou. Foi natural da pessoa, e aí ela ficou naquela, cara, eu não posso receber esse dinheiro porque esse é o meu trabalho, sabe? Não, a pessoa não tem que pagar pra eu fazer o meu trabalho, quem tá pagando é o próprio banco. E aí ficou, sabe, um dinheiro meu... na minha mão, como é que eu devolvo? A pessoa foi embora e eu lembro quanto isso machucou aqui, e era diácono da igreja, hein? Quanto que aquilo machucou a pessoa porque essa pessoa se sentiu subornada. Às vezes o suborno vem assim, sabe? Dependendo do seu trabalho, sei lá. Me vem à cabeça, por exemplo, uma pessoa que tá recebendo as pessoas num restaurante e todo mundo querendo uma mesa, sabe? É um negócio quase natural as pessoas oferecerem dinheiro em alguns contextos. E como que o cristão se porta diante disso? Eu não sei se o Fernando, por exemplo, que trabalha no hotel, também é subgerente lá, né, Carol? Sim, ele já falou de casos assim, que realmente chegam pessoas querendo um quarto e esse quarto já tá reservado. Não, mas eu tenho dinheiro. E aí realmente, ele falou, as pessoas tiram bolos de dinheiro e contam ali notas de 100, 200 reais e dão na nossa mão. Mas assim, rola muita questão ética, né? Pelo menos eu sei que o Fê nunca... aceitou, né? Ou se aceitou, nunca me disse. E aí a gente tem que conversar. Brincadeira. Mas acontece, gente. Acontece disso pra pior, né? Isso que é a verdade. Às vezes você põe seu emprego em risco por causa disso, porque o emprego demanda isso. A segurança dos outros também, né? Sim. Existem N histórias desse tipo. No ambiente profissional, isso é terrível. Várias formas. Sim. Parece, às vezes, até que existe até uma forma legalizada do suborno. Sim, é verdade. Uma forma que ninguém vê mal nisso. Mas tá errado. Me incomoda, por exemplo, em espanhol, a gorjeta do garçom chama propina. Eu não sei se tem alguma ligação etimológica das palavras, mas assim, não deixa de ser, sabe? Eu não sabia disso. Pois é, você vai na Argentina, no Chile, é a propina. La propina. Aí você fala, nossa, propina? Como que é isso? É gorjeta.
É os 10%, que nem 10 é mais, né? O pessoal aumentou essa porcentagem recentemente. Pois é. Exato. Olha, o que nos alivia é como esse verso 5 termina. Ah, com certeza, né? O texto começa com uma pergunta: e quem deve habitar na presença de Deus? E olha, você falou lá no começo de obras, né? Uhum. Mas a hora que eu termino esse salmo, eu só consigo pensar assim: que está sendo descrito nessa resposta é uma pessoa que ama a Deus e ama o próximo. Amém. E faz em reação ao que já recebeu, né? Exato, exato. Por isso que termina desse jeito. Essas pessoas não apenas habitarão no santuário de Deus, mas também nunca serão abaladas. Tem uma promessa no fim. Quem age assim jamais será abalado. Eu fiquei meio uma vírgula aí atrás da orelha, no sentido de que, então a gente não passa problemas. Eu tenho muito medo das pessoas irem pra Bíblia e interpretar errado, sabe? Esse texto não tá dizendo que o cristão é triunfalista, sabe? Que sempre vai dar tudo certo. É muito mais, olha, a gente pode até ser abalado aí temporariamente por conta das circunstâncias da vida ou coisas do tipo. Mas no fim, não. A gente vai ser vitorioso. Eu entendo pelo menos assim, eu acho que vale colocar pelo menos a ressalva de que, não usa um texto igual a gente passou também lá em Filipenses, né, cara? Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe? Naquele que me fortalece. São textos que você tem que olhar o contexto, mas é muito isso que o Daniel falou. Cara, quem vive assim não é aquela pessoa que tá preocupada com o lucro do empréstimo, por exemplo, para usar o texto que tá mais perto, que tá preocupada com o que vão falar de mim, que tá preocupada em se dar bem em cima dos outros, mesmo que tenha que mentir para isso. Não, é aquela pessoa que vive leve, sabe? É aquela pessoa que, mesmo no meio dos problemas, ela tá sorrindo, ela tá bem. E no final ainda ela vai ser premiada com a salvação, o céu e tudo que a gente já sabe, né? Então, quem age assim não vai ser abalado. As circunstâncias vão machucar e vão chacoalhar, mas a base é sólida, sabe? É meio que isso. Disse tudo, eu acho que é isso mesmo. E se um dia eu tiver dinheiro pra chegar ao ponto de emprestar, eu prefiro dar do que emprestar. Meu pai tinha um ditado bom disso daí, Carol. Ele falava assim: se algum amigo um dia te pedir dinheiro emprestado, você escolhe. Ou você não empresta e perde o amigo. Ou você dá, não esperando nada em troca. E perde o dinheiro. Agora, se você emprestar, você tem boa chance de perder o dinheiro e perder o amigo. Então, é o que você falou. Se algum dia tiver de boa e for um amigo de verdade, beleza, tá aqui. Se algum dia eu não vou recusar se ele quiser me devolver, obviamente, né? Sim, sim. Mas eu acho que o princípio maior tá aí, sabe? Não é a questão, eu não posso ter um juros combinado. É a questão de eu tô emprestando pra quê? Pra visar o lucro. Eu quero me dar bem nessa transação, sabe? Aquele senso de agiota e tudo mais. Uhum. Acho que o pecado tá por aí. Acho que as coisas começam assim, né? Posso falar mais uma coisa desse último pedacinho do Salmo? Claro. Opa. Quando a gente olha palavra por palavra, a gente aprende muito, né? A gente pensa aí na promessa sobre não ser abalado. Mas tem o comecinho que diz assim: quem age assim? Uhum. Então, falando mais uma vez, então não é sobre aquele que está lendo ou sabe a respeito desse modo de vida. Não é também para aquele que ouve falar sobre esse assunto e que viver dessa maneira é legal. Que concorda na teoria. Exato, mas aquele que vive à altura, ou seja, aquele que realmente pratica essas coisas. Eu gosto muito de pensar na diferença, né? De saber na teoria e de realmente ser uma prática de vida. Sim. Viver, né? E fica o desafio pra gente, né? Se não vive em excelência isso, melhorar aí a nota, né? Sair de um 6 para um 8, talvez. Acho que é um desafio para todos nós, todo dia. Porque a gente pode estar bem aí uns dias, uma semana, um mês, mas uma hora a gente começa a cair. Levanta rápido, tá? Levanta rápido. Beleza, acho que fechamos esse salmo. Salmo delicioso.
delicioso. Salmo 15, uma maravilha aqui dada por Deus pra gente poder pensar. Olha, 5 versículos, você vai ler isso aqui na sua devocional, você não gasta 2 minutos. Quanto que a gente conseguiu tirar de aplicações para as nossas vidas aqui? Pois é. Ele é incrível porque não foi uma pergunta retórica. A pergunta está ali no primeiro verso. Uhum. E depois nós temos 4 versos ali com a resposta. É um FAQ, né, da Bíblia. É. Boa, boa. Beleza, então, senhores ouvintes. Espero que vocês tenham gostado do Salmo 15, dos 3 salmos, né? A gente acabou aí a série 13, 14 e 15. Na semana que vem a gente volta com o profeta Joel, também um livro bem curtinho, vai ser uma delícia dividir esse espaço com vocês. Teremos a volta do pastor Tiago Moreira, que também tirou umas férias aí do podcast, mas estará com a gente novamente. Queria agradecer mais uma vez, Daniel, e queria parabenizar mais uma vez você, Daniel, pela formatura, por tudo que você tem feito na igreja. A gente que tá pertinho ali vê o quanto você realmente é fiel ao Senhor e faz tudo com muita alegria, sabe? Passa bem nessa lista toda aqui que a gente viu agora em Salmo. E espero que você aproveite, eu sei que você tá de férias, né? Aproveita as suas férias aí, curte a filha aí, que com certeza vai ser uma bênção pro Senhor. E que tenha a oportunidade de voltar mais vezes, tá? Legal. Obrigado, Tan, pela oportunidade, Carol. Gostei muito, eu que sou um ouvinte do podcast, não como gostaria, mas vira e mexe, eu estou aí reservando um tempinho para acompanhá-los. Aprendo com vocês. Que bom. Olha que legal. Aprendo com vocês aí. Muito feliz em poder dar aqui a minha contribuição, e na igreja a gente quer servir. Eu amo o ensino e me relacionar com pessoas. Então, acho que eu tive a oportunidade de falar um pouco aí do que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra com os ouvintes hoje. Beleza, então. Até semana que vem, ouvintes. Fiquem com Deus. Não esqueçam, compromisso. A gente já teve 2 participantes novos. Agora é a 3ª semana onde vocês têm que acrescentar, né? Eu ia dizer trocar, mas não tem que trocar não, né? Acrescentar mais uma pessoa na sua lista de oração aí. Daniel Martins, pelo menos uma semaninha orando pela vida dele e a nossa também, tá? Não esquece da gente, não. Alô, até semana que vem. Um beijo. Obrigada, pessoal, pela paciência, a audiência de vocês. É sempre muito bom estar aqui, conhecendo novas pessoas, aprendendo mais da palavra. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Tchau, pessoal. Um abração aí para vocês. Continuem firmes aí, seguindo aí os livros que estão sendo aí comentados. E eu estou ali no Instagram, Daniel Avelino Martins. Posto pouco, mas tem muita coisa boa lá e pode me seguir aí que vai ser legal.